Glória a Deus. A minha saudação nesta noite aos pastor Júlio, pastor Jaime, os obreiros, os músicos, toda a igreja do Senhor. Amém? Uma alegria, meus irmãos, nós poder estar na casa do Senhor. Hoje a minha filha resolveu ficar conversando com a minha esposa na casa dela. E eu disse para ela, não, eu vou ir com meu genro, o Japa. Vou aproveitar o culto, né, irmãos? Se nós perder o culto hoje, esse de hoje não vem mais. Só, se o Senhor quiser, terça-feira, né, começa, mas sempre é uma oportunidade que Deus nos dá e nós precisamos adorar Ele na beleza da sua santidade. Na verdade, meus irmãos, o Senhor é bom. Eu estava sentado ali, olhando, participando do culto e comecei a ver aqui pessoas trazendo a palavra de Deus. E fiquei olhando o adolescente passando para jovem, o irmão João, trazendo aquela palavra que ele estava querendo dizer para nós, com toda a força, que Jesus tem que estar no centro. Glória a Deus, das nossas vidas, dos nossos afazeres, daquilo que nós precisamos realizar na obra do Senhor. Glória a Deus. Então, lá no Rio Grande do Sul eu trabalho na obra do Senhor. E dá saudade da filha, do genro e do neto. E a gente vem aqui para visitar eles, como é muito longe, já vem e fica um pouquinho, aproveita um pouquinho, já dá um pouquinho de despesa para o genro, mas ele não reclama. Glória a Deus, é uma bênção, meu genro. O Japa, eu chamo ele de Maeda, mas conhecido por Japa. Mas está bom aqui, meus irmãos, a gente sente algo bom aqui nesse lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós, quando saímos da nossa casa, viemos, como diz, o coração fervendo de desejo de adorar o Senhor, porque nós sabemos que se nós conseguir adorar o Senhor nos responde e nos abençoa. Tem alguns cânticos, meus irmãos, que falam, você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. E se nós não vir, irmãos, buscar, não é igual. Com todo respeito, meus irmãos, mas na nossa casa nós podemos adorar o Senhor também, mas não é com aquela atenção totalmente voltada para o Senhor. Aqui não se conversa, não se mistura outros assuntos a não ser adorar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Pode ficar sentado mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 21. Vamos ler até o versículo 1 até o 6, com essa saudação, e dizer para os irmãos que eu sou feliz de estar aqui, irmãos, com os irmãos. Já vim há alguns tempos, já vim umas 4 ou 5 vezes aqui, desde o tempo do pastor Christian. Comecei a vir na igreja aqui, e aí, cada vez que eu venho visitar a minha família aqui, eu tenho essa oportunidade de chegar até aqui para receber do Senhor, porque o Senhor é que nos abençoa, amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 em diante, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros também: nós vamos contigo. E saíram, e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam,
Mas, ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí algumas coisas de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e aí achareis assim. E fizeram já, não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Glória a Deus. Meus irmãos, rapidamente aqui nesses minutos, nós precisamos falar que quando nós vamos fazer algo na obra, nós precisamos entender que o dono da obra, ele está nos assistindo. Ele está olhando para cada um de nós e está nos sondando para saber de nós qual vai ser a nossa atitude na obra dele. Glória a Deus. E importante, meus irmãos, nós vimos aqui que o Senhor Jesus, ele estava sempre com os seus. Quando ele palmilhava, meus irmãos, na terra, os milagres aconteciam, e nós fiquemos pensando hoje que parece que Jesus mudou. Estava vendo o pastor pedindo oração aqui pela irmã, e nós temos que crer, meus irmãos. Ontem eu vi um irmão dando testemunho, que um irmão orou por ele, e ele tinha uma perna mais curta daqui, e Jesus emparelhou as pernas dele. E certa vez, meus irmãos, eu estava num culto no Capão da Canoa, do lado de Terra de Areia, e eu estava um pregador pregando, e tinha uma moça com uma mão mais curta do que a outra, e ele chamou. E isso não é um testemunho contado, é coisa vista por mim mesmo. E ele chamou aquela moça da frente e pediu para a igreja estender a mão, e começou a orar por aquela moça, e a gente notava nitidamente aquela mão mais curta e crescendo, e só emparelhou com o outro assim, as duas mãos levantadas. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, será que nós podemos crer que Jesus faz esse tipo de milagre? A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, falando para o seu povo, ele disse: todo aquele que crê em mim farás as mesmas obras que eu faço, e as farás maiores ainda. Nós precisamos, meus irmãos, para isso o Senhor tem nos tirado das trevas e tem colocado na sua maravilhosa luz. Já foi falado aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se não é, meus irmãos, nós deixar o Senhor nos usar os homens, a obra do Senhor, do Deus do céu, não acontece aqui. Glória a Deus. Ele não vai hoje descer de novo aqui, ele subiu ao céu. Ele disse: eu vou indo lá preparar lugar para vocês. Oh, aleluia. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o meu consolador, o meu ajudador, para animar vocês. Porque quando Jesus estava falando isso, meus irmãos, o Senhor Jesus já sabia que nós, humanamente falando, nós não somos tão firme assim. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, aleluia, para nós continuar caminhando nessa caminhada, aleluia. A gente se alegra. Eu vi o irmão apresentando o irmão ali na comunhão da igreja do Senhor, e da outra semana eu recebi 2 pessoas na igrejinha que eu trabalho, bem pequenininha. Glória a Deus. Interior, pastor Júlio deve conhecer o que é interior, no meio do mato. Mas de lá o Senhor me trouxe de uma cidade grande do lado de Porto Alegre e me colocou lá no meio do mato. E eu estou trabalhando lá, para a glória do Senhor. Já tem vidas se voltando para Jesus lá. Glória a Deus. Muito embora, meus irmãos, o povo no meio do interior, eles são envergonhados, eles são tímidos e são incrédulos também. Não tem essa experiência que a gente tem assim, ouvindo. Passa para frente da igreja aqui pessoas que ainda não são, mas eles estão vendo um coral cantando um hino, alguém deixando a palavra, alguém fazendo assim: ó, eu não estou lá, mas Deus, esse povo está adorando o Deus do céu.
Aqui é muito mais fácil, meus irmãos amados, mas vamos aqui, meus irmãos, rapidinho aqui, olhar para este povo que seguiu o Senhor Jesus e foram trabalhar e não deu nada certo. Não deu trabalhar a noite inteira na pesca e não pescar nada. Quando Jesus chegou, Jesus já sabia que eles não tinham pegado nada de peixe, mas Jesus fez conforme ele conversou com a mulher samaritana, quando ele queria quebrar o tabu. Se lembra quando Jesus quebrou o tabu do samaritano e do judeu, pedindo água para a mulher no poço de Jacó? Glória a Deus. Ali, meus irmãos, aleluia, o Senhor sempre vem, meus irmãos, para arrumar as coisas com a sua igreja. E aqui nós vimos, meus irmãos, o Senhor perguntou: filhos, vocês pegarem peixe? E nas palavras dele lá, vocês têm alguma coisa de que comer? Os pescadores olharam, um grupo, não pegamos nada. Glória a Deus. O Senhor Jesus quis dizer nas palavras dele para aqueles homens: vocês não estão sabendo trabalhar. Então, se vocês tivessem aprendido já a trabalhar, vocês tinham pegado muito peixe. Mas faz o seguinte, porque o Senhor Jesus chega na hora certa. Agora você vai fazer o seguinte, sobre a minha palavra, vou dizer para vocês: lança a rede para a direita, que ali vocês vão pegar os peixes. Glória a Deus. E aonde, meus irmãos, o povo lançou a rede para a direita, diz a palavra que nós lemos aqui, que era tanto peixe que parece que a rede não ia suportar. As coisas são assim, meus irmãos, quando o Senhor Jesus, Ele está no centro da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, as coisas acontecem. Não existe, meus irmãos, o impossível para o Senhor. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, entender. Muitas vezes nós viemos para a igreja com um probleminha, saímos de casa com um probleminha e chegamos, eu vou lá na igreja, mas hoje eu estou tão ruim, eu estou com indisposição até de ir na igreja, nem queria ir na igreja, mas eu vou me esforçar e vou até na igreja. Daí chega aqui, sabe o que acontece? O Senhor estende a mão sobre a tua vida e tu começa a glorificar o nome do Senhor automaticamente, porque Ele é o dono da nossa vida. Glória a Deus, Ele que tem cuidado de nós, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos com essa palavra. Obrigado, pastor Jean, pela oportunidade. Alegria.